Boa noite, irmãos. O pastor já me apresentou. Eu sou parte dessa igreja também, não sei se ainda sou membro, mas nós estivemos aqui no início da criação dessa igreja, muitos anos atrás. E para mim é sempre uma alegria quando eu estou aqui, porque toda vez a igreja está maior e toda vez eu conheço menos gente. Isso é uma alegria também. Ano passado eu falei aqui sobre o Salmo 24, a vitória passada de Cristo, a vitória de Cristo na cruz. E para mim é sempre, quando eu venho aqui, é um dia depois daquele outro que eu vi um ano atrás. Então eu vou continuar a pregação daquele dia, só que hoje nós vamos ver no Salmo 45 as vitórias contínuas de Cristo no presente. Então, deixem a palavra de Deus aberta no Salmo 45. Eu estarei usando a versão revista e atualizada. Imagino que vocês estejam usando a versão internacional, a nova versão internacional, mas é praticamente a mesma coisa. Tem uma outra diferença, no que for possível, eu falarei aqui quando for o caso. Meus irmãos, então deixem aberto, eu quero falar um pouquinho antes sobre isso. Já se discorreu aqui na igreja, um ano atrás, sobre a vitória de Cristo na cruz, ou seja, a vitória de Cristo no passado. Cristo já triunfou na cruz. E nós falamos Salmo 24. Existe um outro salmo, Salmo 2, que fala da vitória de Cristo no futuro, quando ele vier e julgará essa terra. A morte de Cristo na cruz definitivamente abriu as portas do céu para os filhos de Deus, para todo aquele que nele crê. Essa vitória ela é imutável. Ela já aconteceu no passado, já aconteceu na cruz, e nós também sabemos que um dia o Senhor Jesus virá, com grande poder, grande glória, e ali nós veremos também a vitória de Cristo no futuro sobre todo o mal, contra todos os seus inimigos. Então, todo cristão anseia ansiosamente por essa vitória futura. Aqui, ok, não tem problema, mas existe uma outra vitória de Cristo que às vezes nós não nos damos conta, que é a vitória de Cristo continuamente durante os dias das nossas vidas, durante o presente. Entre a vitória do passado e a vitória do futuro, nós vivemos este tempo de vitória de Cristo, vitórias contínuas do Senhor. E essa vitória nós podemos ver aqui no Salmo 45. Parte do que eu vou falar aqui tem a ver com um pregador inglês, ele já não está mais no nosso meio, chamado Andrew King, e ele era uma pessoa que gostava muito de falar sobre a vitória de Cristo. E parte eu sou muito devedor dele nessa pregação. E eu ressalto para vocês que esse Salmo 45, ele é um salmo um pouco diferenciado. Ele tem alguns elementos que você não vai encontrar em salmo nenhum. Algumas partes difíceis de explicar do ponto de vista do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos algumas chaves para entender isso aqui. É um salmo real, é um salmo falando do rei, é também um salmo de casamento, falando de um casamento real, de um rei com uma princesa, ou seja, filha de um outro rei, e é, ao mesmo tempo, um salmo messiânico, que aponta para a vinda do Messias, agora como rei cujo trono é para sempre. Eu não vou poder exaurir esse salmo, muita coisa, eu vou me ater a alguns textos principais aqui, eu vou falar sobre a dinâmica do casamento real, e vou falar, dentro dessa dinâmica, dos personagens do casamento. Tem 3 personagens nesse salmo, que é estranho, como eu falei, tem algumas coisas diferentes, porque no casamento sempre são 2. É o noivo e a noiva. Mas nesse salmo tem 3. Então é um salmo de casamento, é um salmo real, e é um salmo diferenciado, porque tem esse elemento de estranheza, tem uma terceira pessoa aqui. Nós vamos ver isso e vamos ver algumas aplicações. Vamos ler o Salmo 45? Vou ler aqui na versão revista atualizada, não é muito diferente da nova versão internacional. Diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, dos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói.
Cinge a tua glória e a tua majestade. Nessa majestade, cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. A tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-se perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, as quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Tem mais um momento rápido de oração, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus que tem nos trazido a esta casa nessa noite para ouvir a tua palavra. Abre nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para compreender as palavras da tua lei. Abre a nossa mente, Senhor, para guardar essa palavra em nosso coração. Dá-nos, Senhor Deus, entendimento espiritual na tua palavra. Rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como vocês estão vendo, é um salmo de casamento, né? E eu queria falar rapidamente sobre o ambiente de casamento antes de entrar no assunto em si. Para nós entendermos esse salmo, nós necessitamos entender um pouco da cultura da época em que foi escrito, principalmente acerca de casamento, porque está falando de um casamento que a gente já não faz mais hoje em dia. No Ocidente, historicamente o Ocidente cristão, tirando algumas diferenças de liturgia, o casamento é o mesmo em qualquer parte, né? Via de regra, tem um noivo, tem um local, em geral, uma igreja, uma chácara, algum salão de festas. O noivo está à espera, a noiva entra, em geral, de branco, sempre com algum atraso, né? E ali é celebrado as bodas. Via de regra é isso em todos os países, principalmente do Ocidente. Então há esse local, essa celebração. É assim no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na Rússia, inclusive até em alguns países do Oriente, como o Japão, hoje em dia realiza esse tipo de casamento, muito comum nas nossas igrejas. Mas em alguns países do Oriente e do Médio Oriente, o costume de casamento é diferente. Nesses países, isso ocorre ainda hoje. A noiva permanece na casa do seu pai, com as suas amigas, com a sua corte, com a sua família, esperando a chegada do noivo e os seus amigos. Para nós chamaremos aqui de padrinhos, né? E dali eles vêm, tomam a noiva e saem em um cortejo alegre para a casa do noivo. E ali é realizado a cerimônia. Então tem um desfile cortejo a caminho da celebração. Em geral é na casa do noivo. Tá? Em geral é isso. E essa é a diferença básica entre os casamentos ocidentais de hoje e o casamento retratado aqui no Salmo 45. Basicamente essa é a diferença. Aliás, na Índia, hoje em dia, esse casamento que é retratado aqui no Salmo 45 ocorre em muitas regiões da Índia. Não é incomum haver esse cortejo. O noivo, com seus amigos, vai à casa da noiva, toma a noiva e eles saem em um cortejo alegre pelas cidades. Na Índia, na verdade, esses casamentos são muito caros, porque o cortejo tem elefante, tem muita gente, tem músicos, e é muito caro.
Mas é mais ou menos isso que está aqui. E ele vai buscar a noiva. A Andrew King, que é um pastor que já não está no nosso meio, ele era casado com uma indiana, ele dizia assim que não era incomum, lá na Índia, o noivo se perder no meio do caminho à casa da noiva, porque eles iam celebrando com os amigos e a noiva sempre estava à espera. Tinha o dia do casamento, mas a hora em que o noivo chegaria não era acordada. Então ele podia chegar cedinho, podia chegar meio-dia, podia chegar tarde da noite. E ele conta uma história da esposa dele em que, num casamento, a noiva ficou esperando o noivo por mais de 24 horas. No meio do caminho, o noivo e os amigos acharam o seguinte: já que está em celebração, vamos celebrar em todos os bares, entre a minha casa e a casa da noiva. Chegaram lá bêbados, muito tarde, mas a noiva estava ali à espera. Então, eles queriam celebrar dessa forma. E é muito comum nessas culturas a noiva esperar o noivo e permanecer em espera, mesmo que o noivo se atrase. E se atrase muito, que foi o caso aqui. É muito diferente dos casamentos que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E nesse salmo as circunstâncias são também diferenciadas, porque é um casamento oriental, o noivo está indo buscar a noiva está à espera, e esse noivo demora a buscá-la na casa de seu pai. Mas, ao mesmo tempo, não é um casamento comum do Oriente, é um casamento real. E nesse casamento real tem vários elementos diferentes de um casamento comum. Então, não vamos nos esquecer nessa pregação que nós estamos falando de um casamento oriental, mas um casamento de um rei. Tá? É um casamento real. E é um casamento muito, muito especial. Né? É um rei casando com uma princesa, filha provavelmente de um outro rei, e o ambiente desse casamento é um ambiente muito rico, tem muita pompa, muita riqueza. Dê uma olhada no versículos 8 e 9 e o versículo 12. Eu vou ler na nova versão internacional, NVI. Tá? 8 e 9. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Versículo 12. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Então, um ambiente de muita pompa, de muita riqueza. Há decorações de marfim. O lugar tem um bom cheiro, tem aloés, mirra, cássia, são os melhores perfumes da época. Os convidados são pessoas nobres, trazem presentes caros. Está ali adornado o lugar da futura rainha, está adornado com ouro, seu lugar está separado à direita do rei. E quem já esteve num casamento desse tipo? Alguém já esteve num casamento de gente muito rica aqui? Gente famosa, gente assim que esbanja no casamento? Esse é um casamento desse tipo. É esse casamento aqui. É um casamento rico, com convidados importantes, com gente rica trocando favores entre si. Não é o casamento comum, é o casamento do rei. Esse é o casamento real do Salmo aqui 45, meus irmãos. Mas tem uma coisa estranha nesse casamento, que é um elemento muito importante para o Salmo, mas é um elemento distinto. Né? Nesse casamento, há uma pessoa diferenciada. Há um poeta real, há um trovador, um narrador oficial do casamento. É justamente o autor do Salmo 45. Já no primeiro verso, nós vemos ele se revelando seus sentimentos quanto à sua função real. É só nesse salmo que aparece alguém falando em primeira pessoa acerca do próprio salmo. Tem mais uns 2 ou 3 que a gente dá a entender a mesma coisa. Mas nesse daqui, ele diz assim, vou ler na versão revisualizada: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compôs. Ele compôs o salmo. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Na NVI é muito vibrante esse primeiro versículo, que diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Seja a minha língua como a pena, como a caneta de um hábil escritor. É estranho você ver isso no Salmo, porque é o autor falando do Salmo que ele escreveu. Então é um elemento diferenciado. São muito poucos os salmos em que você vê o autor falando em primeira pessoa.
Tem mais uns 2 ou 3, mais ou menos assim, mas nesse ele é o primeiro, ele está aqui no primeiro verso dizendo, ó, fui eu que compus isso daqui, em honra ao rei. E o poeta, esse trovador, o salmista, ele está muito empolgado com essa composição. Ele está com o coração vibrando de boas palavras. Então, esse poeta oficial era uma figura comum nos casamentos reais e hoje em dia existe ainda esse narrador oficial, né, em alguns casamentos reais. Então, ele tem o papel dos narradores oficiais de casamentos reais. Em 2018, em maio, se eu não me engano, 2018, houve um casamento real, o príncipe Harry, eu acho, Henry, com aquela atriz americana, Meghan Markle, eles casaram, né, e foi um casamento com transmissão mundial e foi considerado o casamento com maior número de telespectadores da história. Foi visto simultaneamente por mais de 2 bilhões de pessoas no nosso planeta. Coisa impressionante, nenhum casamento anterior teve essa cobertura tão grande, né? E ali todo mundo queria saber do casamento, revistas e revistas falando sobre o casamento, e a imprensa o tempo inteiro escrevendo coisas, havia uma cobertura muito grande, em nível mundial. E aí, meus irmãos, a pergunta é por que havia tanta cobertura, tanto bafafá sobre isso? Porque o casamento era um casamento real, e casamentos reais são casamentos que despertam o quê? Curiosidades. A gente quer saber como é que é um casamento real. Todos querem saber quem estava lá, né? Qual era o tipo de vestido que a noiva usou, que tipo de comida havia na recepção, quem eram os convidados importantes, quais foram as gafes reais que aconteceram, e todo mundo quer saber. É uma fofoca ali em nível mundial. E aí, para satisfazer essa curiosidade do ser humano, aí os jornais, revistas, telejornais, canais da internet lançam todo tipo de edição especial. E sempre tem o narrador oficial do casamento. Na família real inglesa, nos casamentos reais, tem um narrador oficial. Em geral, é ele que está narrando para o canal oficial de TV o casamento real. Ele é o trovador, ele é o narrador. No nosso caso aqui, é justamente quem? O salmista. O salmista é esse trovador. Mas nesse casamento aqui não havia TV, não havia internet, não havia nada, não havia esse aparato de cobertura. E se alguém quisesse saber como foi o casamento real, das duas coisas, ou ele tinha sido convidado, mas em geral não era, só os muito importantes, ou ele esperava que o salmo oficial ou a poesia oficial do casamento, que foi escrito pelo poeta oficial, que foi narrado, estivesse naquela cidade. Então havia um narrador, às vezes era o próprio escritor da principal cidade do reino, e ele ia na praça e ele narrava como foi o casamento, quem estivera lá, qual eram as qualidades, se era rico, se não era muito rico, como estavam os presentes. Então, era esse o caso. E o salmista aqui, ele tem esse papel. Ele é o poeta oficial do casamento que tem a honra de descrever em canto e verso o que se passou no casamento, quem estava lá, quem falou com o rei, quais eram as amigas da futura rainha. E é uma posição muito especial, meus irmãos, muito especial, de grande honra. E o salmista está empolgadíssimo. No primeiro verso a gente já vê a empolgação dele com a sua função. E é este papel do salmista nesse salmo que tem um papel especial para nós também nessa noite. Está claro aí? Então temos aqui esse trovador especial. Vamos já chegar com ele lá. Mas como é que nós devemos entender esse salmo? Para entender esse salmo, nós temos que vê-lo relevante para nós hoje. Ninguém está interessado em fofocas de 2.500 anos atrás. Não existe revistas daquela época, né? Mas esse poema, ele é muito caro para o Senhor e para a sua igreja. Por quê? Porque ele vai apresentar duas funções importantes para nós dentro da própria Bíblia. Primeiro, porque é um salmo real, está falando do casamento do rei. E aí, como Salmo 2, Salmo 4 e outros salmos, é um salmo também messiânico. Esse rei que vai casar é também o Cristo que virá, o próprio Senhor. E aponta para o rei ungido, o próprio Cristo, o Messias, o Senhor de todos. E em segundo lugar, meus irmãos, é um salmo de casamento. E na Bíblia, o casamento aponta para a relação de Cristo com a sua igreja.
Nós já começamos ali em Gênesis com o casamento, Adão e Eva. E nós terminamos Apocalipse basicamente com as bodas do Cordeiro. Então é um tema que perpassa toda a Bíblia, do início ao fim. E a palavra de Deus vai dizer que o casamento é uma ilustração de Cristo com a sua igreja. A palavra diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, casamento é uma figura também da relação de Cristo com a igreja. Então, esse é um salmo real, esse salmo vai se referir a Jesus como rei, mas também é um salmo de casamento, vai se referir às bodas do Cordeiro, o noivo, Cristo, com a sua noiva, a igreja. E a partir da cobertura desse casamento, por esse trovador real, nós podemos aprender muita coisa a respeito do Senhor e da sua igreja. Então vamos ver essas três pessoas, o trovador, o noivo e por fim a noiva, e vamos ver algumas aplicações. Vamos começar com o trovador, o salmista, né? Como já foi dito para vocês agora, não há muitos salmos em que o salmista fala em primeira pessoa se apresentando dessa maneira. Mas aqui nós temos: de boas palavras transborda o meu coração, ou com o coração vibrando de boas palavras, eu consagro ao rei o que compus. A minha língua, ele está dizendo assim, é como uma pena de habilidoso escritor. Ele está muito empolgado, né? Ele tem entusiasmo com a sua função, ele está entusiasmado com a sua participação, como se ele estivesse dizendo assim, gente, já no versículo 1, gente, eu estou muito alegre, eu vou estar no casamento, eu vou escrever o canto oficial do casamento do rei, eu vou escrever o meu melhor, a minha cabeça, o meu coração é como uma pena, uma caneta de um escritor habilidoso. Ele está muito empolgado. E a primeira coisa que nós devemos notar nesse salmo é o entusiasmo do salmista com a sua função. E, meus irmãos, quando nós estamos entusiasmados com uma função, empolgados, né, qualquer tarefa é fácil, não é verdade? Quando está empolgado com uma coisa, o tempo passa rápido, tudo fica mais rápido, tudo fica mais leve. Para o salmista é fácil escrever, é fácil descrever, é fácil contar, é fácil extravasar os sentimentos. E ele diz, a minha língua é como pena de habilidoso escritor, ele está muito entusiasmado. E a função mais próxima que nós temos em nossos dias da empolgação desse poeta, para mim, seria de um comentarista de futebol. Porque não temos mais esse tipo aqui desse entusiasmo hoje em dia. Imagine um comentarista de futebol que torce por um time lá da Divisão Z. Qual é o time de futebol de São Carlos? Tem algum aqui? Esse time aí. Vamos dizer que ele é torcedor desse time. Ele é são carlense. Esse time nunca chegou na primeira divisão. E ele é um comentarista, ele começou de baixo, né? Foi narrando pequenos jogos, pequenas partidas, com o passar dos anos, ele foi se tornando famoso, e ele agora é comentarista da primeira divisão, está ali comentando o campeonato brasileiro, e ele é escolhido para narrar a final do campeonato, mas naquele ano, o seu time, lá da quinta divisão, conseguiu passar para a primeira e chegou na final do campeonato. O time dele está na final do campeonato e a alegria dele é sem tamanho. Ele está entusiasmado. Ele vai narrar o jogo do time querido do seu coração. E como é que esse narrador se sente, meus irmãos? Ele vai dizer assim, que alegria, que felicidade. Meu time vai para a final. E é eu que vou comentar a função. Como é bom ter essa honra. Como é bom. Né? Como é bom, vou comentar o jogo. E aqui o salmista está dizendo, eu vou comentar, eu vou fazer o canto real do casamento do meu rei. Eu sou o salmista oficial. E ele não tem dificuldades em achar belas palavras para fazer o seu trabalho. Ele diz, de boas palavras transborda o meu coração. O meu coração está vibrando com boas palavras. Para ele é fácil. Né? E, meus irmãos, há pessoas que são mais ou menos quietas. Né? Tem pessoas que são muito caladonas, não falam nada. Mas, às vezes, quando elas estão em algum grupo
e naquele grupo se toca naquele assunto que é do coração dela, que ela se entusiasma, mesmo a pessoa mais calada fala. Né? E ela está ali, de repente alguém cita talvez um filme que ela gosta muito, aí ela abre a boca. E ela fala, ela fala da série, ela fala da versão, e ela começa a extravasar, as boas palavras surgem espontaneamente, ela está empolgada com aquele filme. E todos nós temos algum assunto que nós nos empolgamos, não temos? Todos nós temos. Né? E quando esse assunto chega à baila, a gente fala, é fácil para nós. Você tem algo a dizer sobre o assunto. Para o salmista, esse assunto é o casamento do rei. Ele abre a boca com entusiasmo, seu coração transborda de boas palavras sobre o casamento de Cristo com sua noiva. O assunto que faz o seu coração, do coração do salmista bater com alegria, é o casamento, é o relacionamento do noivo com a sua noiva. Você reparar que no Salmo ele não fala o nome dele? Nós não sabemos o nome do salmista. Nós sabemos que ele é um dos filhos de Coré, um coraíta, mas não sabemos. Ele não tem interesse em glorificar o seu nome. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Sabemos da família dele. Né? Ele não diz assim, que alegria, chegou a minha vez. Eu sou comentarista real, eu, fulano de tal, da tribo ali, de tal, da família de Coré. Eu vou fazer o salmo mais lindo do mundo para o meu rei. Todo mundo vai conhecer o meu nome, eu serei conhecido de todos. Mas ele não faz isso. Não, tudo que ele quer fazer é falar do casal real. Ele quer glorificar o rei, quer glorificar a sua noiva. Se vocês olharem o versículo 17, dê uma olhada no versículo 17, ele vai dizer assim, o teu nome eu farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Ele quer fazer conhecido o nome do seu rei. Ele não está interessado em propaganda para si mesmo. Ele está transbordando de alegria pelo noivo. A sua alegria é pelo seu rei, é por Jesus. A glória do rei, a beleza da noiva, o caráter do noivo, as vitórias desse rei, é nisso que ele está interessado. Esses são os ingredientes que ele coloca nesse salmo. Sua alegria é falar destas coisas. É nisso que sua alma se alegra, meus irmãos. E aqui tem já a primeira pergunta da nossa pregação, né? O que deixa você entusiasmado? O que faz você abrir a boca e transbordar em boas palavras? O que faz seu coração bater feliz? Né? O que faz você falar entusiasmado? Que assunto traz ao teu coração essa vontade? Qual é o assunto que faz o teu coração transbordar? É Jesus? É a igreja de Cristo? São as obras de Cristo? Ou são outros assuntos? Uma série especial, um filme, um game, redes sociais, a última fofoca da última novela, eu não sei nem qual é a última novela, ou talvez um político que você segue. O que faz a sua boca abrir e transbordar de palavras por aquele assunto que você se empolga, que você se entusiasma? O entusiasmo do salmista, meus irmãos, é um desafio para todos nós, porque ele está entusiasmado com o rei, com a noiva do rei também. Ele está entusiasmado com Cristo e a sua noiva. Esse entusiasmo dele é um desafio para nós. Já ficamos entusiasmados assim com Cristo? Alguém fala alguma coisa de Cristo e você abre, você começa a falar, você se alegra, e você começa a falar de tudo que ele fez na sua vida, do que ele falar na vida daquela pessoa, e você começa a lembrar das obras de Cristo, do seu poder, do seu amor, da sua bondade. Você já ficou entusiasmado com isso? Ou quando falam de Cristo, aí você diz, você não fala nada, com medo de descobrirem que você é um crente. Esse é um desafio para todos nós. Nós temos que ser desafiados a ter esse entusiasmo que esse poeta tem. Então vamos deixar um pouco o poeta aqui de lado. Vamos olhar para o noivo. Vamos falar um pouquinho do noivo, suas características, a sua identidade. Então o segundo enfoque desse salmo é o noivo real. Mais especificamente a vitória desse noivo, desse rei. Parece estranho, meus irmãos, falar de vitória, porque ele vai falar de vitória aqui em um salmo de casamento. Estranho, né? Mas o que nós sabemos sobre esse rei? O que ele fala sobre esse rei? O próprio casamento nos fala algo sobre o rei, pois a glória do casamento
indica a glória desse rei. Olha o versículo 8 e 9. Todas as tuas vestes, falando do rei, recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, o lugar da rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Então, a primeira coisa, esse rei é um rei glorioso. E é um rei benquisto, que detém o quê? O poder. Seu casamento é único, é singular. E toda essa pompa, toda essa riqueza, reflete as intenções que ele tem para com a sua noiva. A sua noiva, a sua esposa, será a rainha, será coroada de ouro finíssimo. Todos estão alegres no palácio real. É um rei de glória e majestade. Então nós já vemos isso aqui, é um rei de glória e majestade. Mas o Salmo também fala sobre o caráter desse rei, meus irmãos. Qual é a primeira coisa que o salmista diz no verso 2? Ele diz assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para ser. Mas ele diz: tu és o mais formoso do filho dos homens. Algumas traduções dizem: tu és o mais notável, o mais notório. Mas no hebraico aqui o mais formoso tem a ver com beleza, né? Ele é belo, né? Então o salmista diz: tu és o mais formoso, é alguém muito bonito, alguém sumamente desejável. Nossa palavra de hoje seria assim: ele é um gatão, ele é um bonitão, ele é o cara, ele é muito bonito. Ou usando a palavra de Salomão, ele é o mais distinguido entre 10.000. Ele é o cara, bonito, garboso, tem pompa, tem porte. Esse é o rei aqui. Mas a beleza não se restringe só ao aspecto físico desse rei. O salmista também fala do caráter desse rei. No versículo 6 e 7, fala de como é o caráter desse rei. Versículo 6 diz assim: o teu trono, né, é para, ó Deus, é para todo o Senhor. A parte B diz assim: cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Então não é só um rei bonito, de porte, ele é um rei justo, ele é um rei que ama a justiça, é um rei que odeia a iniquidade. Meus irmãos, esse rei, ele tem firmeza de caráter, ele odeia a iniquidade, ele não suporta a iniquidade, mas é alguém também que no versículo 2 diz assim: nos teus lábios se extravasou a graça. Ele é um rei justo, santo, no sentido que ele não quer ter nada com pecado, mas é também um rei gracioso, meus irmãos, cujos lábios se extravasou graça. Por isso Deus o abençoou para sempre. E isso é muito sério para nós, muito sério, porque é um rei que odeia um pecado, é um rei que odeia a iniquidade, é um rei que não faz concessões com erro, é um rei que ama a justiça, é um rei que nós devemos temer, é um rei de grande poder e de grande caráter. Nós devemos temer, mas todos nós somos pecadores, nascidos e criados no pecado. Como se aproximar de um rei com esse caráter santo, sem sermos mandados para a forca, sem sermos fulminados? Mas se o seu caráter fosse unicamente a realidade dos versos 6 e 7, nós estaríamos todos condenados. Mas no verso 2, o salmista chama a nossa atenção para o caráter desse rei. Ele é um rei cujos lábios extravasam o quê? Graça. Ele fala desse caráter. É um rei santo, mas também é um rei gracioso para com todos nós. Meus irmãos, nesse noivo, há graça para todos os pecadores. Na versão revista atualizada, dos teus lábios se extravasou a graça, no sentido que transborda. Há muita graça nos lábios desse rei, na boca desse rei. Sem dúvida ele odeia o pecado, mas nele também há graça abundante. O Senhor Jesus é assim, meus irmãos, é esse rei aqui. Nele há refúgio. Nós lemos aqui hoje no Salmo 46. Mesmo no duríssimo Salmo 2, depois vocês podem ler o Salmo 2, que fala da vitória futura do rei, lá naquele último dia de julgamento, ele termina dizendo assim: bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
esse rei é um rei de grande temor para conosco. Nós devemos temê-lo, mas é um rei extremamente gracioso. Nele temos refúgio. Isso é a graça de Deus, isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nesse caráter do rei, ele tem lugar para todos os pecadores e desgarrados. A graça para todos. Mas tem um outro aspecto, meus irmãos, acerca desse rei, que tem a ver com a sua identidade. Qual é a identidade desse rei? E tem algo nesse salmo que é de arrepiar. É algo que nós só vamos ver lá em Hebreus capítulo 1. É uma joia que tem nesse salmo, que no Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, nós não conseguíamos entender, porque é um salmo real, está falando de um homem, né? É uma joia doutrinária aqui dentro que parecia insolúvel, mas com a vinda de Cristo nós entendemos. Notem no verso 2, por favor, diz assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Tu és o mais formoso ou o mais notável dos filhos dos homens. Então, notem o seguinte: esse rei, ele é homem como todos nós, ele é um ser humano de carne e osso. Mas, estranhamente, no verso 6, olha como ele se refere a esse rei. Ele diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele estava falando de um rei formoso, um homem. Aí ele começa a trocar e está dizendo que esse rei, ele é Deus. O trono desse rei é o trono de Deus. Ele é homem, mas ele também é Deus. Como é que pode ser isso, meus irmãos? É uma afirmação muito espantosa. Não é algo que se aplica a reis. Essa palavra do versículo 6, o teu trono, ó Deus, é para sempre. Não tem sentido, ainda mais que no verso 7, ele está falando que esse Deus, que é Deus, que está no trono, ele tem um outro Deus. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, o Deus desse rei que é Deus, que está no trono, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos demais. A gente tem um problema aqui, porque ele é rei, mas ele é Deus. Ele é Deus encarnado, ele é Deus que se fez homem, ele é homem-Deus. Ele é um, né? É só um, somente um aqui. E meus irmãos, em toda a criação só tem uma pessoa que pode reclamar desse título aqui do Salmo 45. Só uma pessoa é homem-Deus. Essa pessoa é Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós. Esse salmo se refere a Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 1, ele vai citar exatamente esses versos 6 e 7, a respeito do Filho. Depois vocês podem ler Hebreus capítulo 1, a partir do verso 8, e ele está falando aqui o trono, aqui o teu trono, ó Deus, ele está falando de Cristo como sendo esse rei divino. Esse salmo fala de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse rei é Jesus Cristo. Esse salmo que estava encoberto dos judeus antes da vinda de Cristo, agora está revelado. A identidade do noivo que estava encoberta agora é nos revelado nos evangelhos. E essa é uma verdade muito gloriosa, meus irmãos. Em Hebreus isso é aplicado ao Filho de Deus, o homem Deus, Cristo Jesus. E qual é a missão do noivo? Qual é a missão do noivo? Nós temos que olhar qual é essa missão aqui, porque uma das características pessoais e da identidade do noivo, no Salmo 45, é justamente o que ele faz. Ele está indo buscar sua noiva na sua casa, mas ele está indo em batalha, em vitória. Notem a sequência dos versos aqui, de 3 a 5. Verso 1, o salmista fala de si. Verso 2, ele fala das características desse rei Deus. E do versos 3 ao 5, o salmista está falando o que Deus tem que fazer. Ele diz assim: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei.
e os povos caem submissos a ti. O poeta oficial agora está entusiasmado, ele está muito envolvido, ele quer cantar as vitórias do seu rei. Na Inglaterra, o pastor Andrew King, quando ele ainda estava no nosso meio, ele dizia que, eu acho que viu o casamento da princesa Diana, e o narrador oficial do casamento é alguém muito sério, muitas vezes já era um velho, que já tinha narrado outros casamentos, e ele estava lá na TV, né, com microfone, muito vetusto, muito circunspecto, e a sua linguagem era muito comedida, e ele fala quase sussurrando, com muita intensidade. Agora o noivo chega, a noiva está com um vestido de cauda lindíssimo, esse noivo aqui coloca a espada do seu flanco, ele quer lutar, né? Alguma coisa muito comedida, muito assim fechada, né? A noiva chega à capela, né? O povo está olhando. Mas o poeta oficial do Salmo 45 não é inglês, ele não é inglês, ele não é alguém contido, é alguém que descreve a situação de perto, ele não está de longe. O salmista parece mais um torcedor brasileiro de futebol durante a Copa. Ele não está comentando de forma distante, né? Agora o rei desembaia a sua espada, prepara-se para a luta. Não, meus irmãos, esse salmista ele torce mesmo. O quadro descrito pelo salmista é esse: o noivo, ao sair da sua casa para ir buscar a sua noiva no desfile real, ele se encontra no meio do caminho com inimigos. Ele enfrenta batalhas. Os seus inimigos querem impedi-lo de consumar o casamento, mas ele vai vencendo um a um. O rei está colecionando vitórias conforme se aproxima da hora das bodas. E o salmista está do lado do rei, está no desfile real. Ele está torcendo desbragadamente, meus irmãos, enquanto comenta. E ele está vendo, ele diz: vai lá, força, cinge sua espada, cavalga, corre, quebra, bate, fura o coração dos seus inimigos, vai, joga tuas flechas certeiras, submete os povos, usa a tua espada, vai, ganha vitória. É assim que ele está descrevendo. O salmo real é como um torcedor de futebol fanático. A gente está na Copa, o jogador está lá na TV, e está dizendo: vai, derruba o cara, faz gol, dribla, vai. Ele não está ouvindo você, mas você está gritando: faz gol, e o cara faz gol e você grita desesperado. Esse é o poeta real. Ele se contorce com a vitória do seu rei. É impressionante, meus irmãos. Não é inglês, é mais parecido com o brasileiro, não é? E aqui nós precisamos nos perguntar que vitória ele está querendo para esse rei, que vitória ele se refere, qual é a vitória aqui? E a mensagem real desse salmo depende dessa resposta. E eu peço atenção a todos nesse momento. A mensagem central desse salmo tem a ver com o tipo de vitória que esse noivo está vencendo. Aqui não é a vitória na cruz. A vitória da cruz já aconteceu no passado, de forma definitiva. Aqui também não é a vitória futura, que virá. É a vitória no presente. Há uma vitória em processo, em progresso. Ele está lutando batalhas, está ganhando vitórias. Essa vitória aqui não é uma vitória definitiva para sempre. Ela está em progresso. O noivo está em desfile rumo à casa da noiva. E durante o processo, ele está lutando. Ele está ganhando vitórias. Essa pergunta é muito importante. Noivo, Senhor Jesus está agindo nesse mundo através da sua palavra e do seu Espírito Santo. É a sua vitória aqui, em sua vitória na cruz, ele nos dá o Espírito Santo para convencer o mundo do juízo, do pecado e da justiça. E ele está usando os seus servos nessa santa obra, usando armas, como diz o apóstolo Paulo, armas que não são carnais, mas armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo fala isso em 2 Coríntios, e ele fala isso com palavras de guerra, é uma palavra militar, é linguagem militar, ele está dizendo: é guerra, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos pregar contra toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. E o rei está justamente nesse progresso, meus irmãos, entre a vitória passada e a vitória futura. Ele está expandindo o seu reino, ele está convertendo corações, ele está libertando cativos, ele está construindo a sua igreja, ele está expandindo o seu reino.
Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 5, versículo 14, assim, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, nós estamos lendo sobre uma vitória contínua de Cristo, o conquistador de batalhas. E no verso 5 diz assim, os povos caem submissos a ti. Ele está conquistando vitórias. Qual é a natureza, então, da vitória do Senhor Jesus no Salmo 45? A vitória é a vitória do avanço do seu reino, através do evangelismo, através das missões, através das pregações. Nesse momento, meus irmãos, o Senhor Jesus está a caminho da sua noiva, a igreja, e a noiva está esperando o noivo que virá, e ele está ganhando batalhas, ele está colecionando vitórias, pela palavra, pelo Espírito, ele está conquistando corações, comunidades, famílias, para o seu reino. Cada cristão nascido de novo é um exemplo da vitória de Cristo no presente. Agora, nós vivemos no meio de uma batalha, a batalha para glorificar o nosso general, por meio do testemunho, por meio do evangelismo, por meio da pregação. É também uma batalha para todos nós, e é um desafio para todos nós. Nós temos que reconhecer que o evangelismo é a obra de Cristo. O Senhor Jesus, ele não está sentado lá no trono, meus irmãos, entediado, esperando o tempo passar. Quando é que vai chegar o Apocalipse mesmo? Não é para a gente acabar com essa história? Não, meus irmãos, ele não está contando os minutos para o toque da trombeta final. Aqui no Salmo nós vemos o Senhor Jesus tomando a iniciativa. Ele vai para a batalha, ele já tem a vitória nas mãos. A ele está toda a glória, o salmista está glorificando, o salmista está incentivando, ele não precisa de incentivo, mas o salmista está empolgado com o seu rei. E ele está lá torcendo, vai, ganha. O Senhor vai ganhar mesmo, e eu quero estar torcendo, eu quero estar junto. É a visão do noivo marchando para se encontrar com a sua noiva. E no processo ele vai destruindo os inimigos, ele vai libertando os escravos do pecado, ele vai anulando os sofismas, meus irmãos, ele vai expandindo o seu reino. Essa é a vitória contínua de Cristo no presente. E é uma visão maravilhosa. Essa igreja aqui é vitória presente, contínua de Cristo. E quando essa igreja sai desse culto e ela vai falar do Senhor Jesus, ela vai dar testemunho, ela vai viver os mandamentos, ela está participando das vitórias de Cristo no presente. Outra coisa que me chama muita atenção nessa vitória presente de Cristo. Qual é o papel do poeta nessa vitória, que vem sendo construída a cada batalha grande, ganha? Eu acho que o papel dele aqui é o ministério da oração. Ele está muito empolgado perante a missão do rei. Essa empolgação dele deve ser a nossa. O salmista fala ao rei de forma a estimulá-lo, né? Cinge a espada, cavalga, né? E o rei está no desfile, nas batalhas. O rei tem todo o poder, meus irmãos. Ele tem todas as armas da vitória. Mas o poeta ainda está empolgado. Ele está gritando, vai lá, ganha a batalha, vai, cinge a espada, lança tuas flechas, penetra o coração dos teus inimigos. Vai. O rei não precisa disso, mas ele precisa. Ele se empolga. Ele está buscando o reino de Deus através do sucesso do seu amado rei. Isso é oração. Não é uma oração muito comum, mas é uma oração. Para que nós oramos, meus irmãos? Quais são os desejos que em geral nós expressamos em nossas orações? Em geral, nossas orações giram em torno das nossas necessidades. Isso não é mal não, tá? Não tem nenhum problema fazer oração assim. Mas eu acho que a gente deveria orar mais como esse salmista. Buscar a vitória do nosso Senhor. Orar pela expansão do reino. Clamar para que o Senhor Jesus glorifique o seu próprio nome na batalha. Ele tem o poder, ele tem a força, ele tem a vitória. Nós não podemos adicionar nada mais a isso. No entanto, ele é glorificado. E ele tem prazer quando o seu povo grita, desejando a expansão e a vitória do seu reino. Esse tipo de oração que nós chamamos em teologia de oração suplicatória. Nós precisamos resgatar, recuperar a oração suplicatória desse salmo em nossas orações, a respeito da expansão do reino. Uma oração nesses moldes, meus irmãos, seria alguma coisa assim. Senhor Jesus, São Carlos não te ama. Nossa cidade que amamos é uma cidade cheia de confusão, cheia de crime,
cheio de injustiça, de prostituição, violência. Nossa igreja vive nesse contexto lastimável. Nosso bairro é um bairro violento. Nosso país é cheio de crime, de imoralidade, de corrupção. Nossos líderes não são pessoas íntegras. No Brasil que tu criaste, milhares não sabem nada do teu evangelho. Até quando, Senhor? Até quando? Põe a tua espada, que é a tua palavra na cintura, avança para vencer, despeja o teu Espírito Santo, vamos lá, despeja as flechas do teu evangelho, penetre e muda o coração dos teus inimigos, converte o mundo, ganha a vitória, vai, 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 glorifica o teu nome através de mim, Senhor. Amém. Amém. Essa é a oração suplicatória. Nós precisamos recuperar isso. Precisamos de mais orações assim, meus irmãos. Entendamos de uma vez por todas, Cristo ganha vitórias quando o seu reino é expandido, quando pessoas se rendem aos seus pés. Mas como elas se renderão? Elas se renderão pela comunicação da palavra de Deus. Nós não podemos limitar a palavra de Deus somente ao púlpito. Muitas igrejas pensam assim, quem tem que fazer isso é o pastor. Ele está pregando uma vez por semana aqui, no culto oficial, e isso é suficiente. Mas nós não podemos limitar a palavra somente ao verbo pregar. Vocês sabiam que em português tem mais de 4 dezenas de palavras ligadas à comunicação? É muita palavra, não é? Você pode dizer assim, eu quero pregar a palavra. Ou você pode dizer, eu vou transmitir, eu vou informar, eu vou repassar, eu quero divulgar, eu vou noticiar, eu vou saber falar acerca de Cristo, eu quero te convencer, eu quero te expor a Cristo, eu quero discursar, eu viso esclarecer, eu vou declarar, eu vou proclamar, eu quero apregoar, eu vou argumentar contigo acerca de Cristo. São pessoas falando de Cristo em amor a outras pessoas. É assim que Cristo tem vitória. Não só a pregação também todas as outras palavras. E assim Cristo ganha batalhas no presente. Envolva-se nessa batalha, meus irmãos. Tome as armas, entre na batalha. A vitória já está garantida. A vitória é do rei. Evangelizar é declarar a vitória do passado de Cristo na cruz, de olho na vida futura, no meio do presente. As vitórias do rei. É isso, faça parte desse processo. Envolva-se nesse processo. É um privilégio, é um desafio, é uma alegria. É assim que a igreja cresce, irmãos. É assim, é o Salmo 45. E temos o último personagem que eu deixei por último, porque tem a ver conosco, é a noiva. Né? Por fim, chegamos à noiva. No Salmo, a noiva ela é retratada por termos diversos, como rainha, no verso 9, como filha, no verso 10, como princesa, no verso 13, e diz também que a sua casa é um palácio, as suas vestiduras são finíssimas. Né? Verso 13, toda formosura está a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro, é recoberta de ouro. Essa é a noiva. A noiva ela está se preparando para as bodas. Seu dever é para com o seu rei, com o seu marido. E é nesse ponto que o papel da noiva nos toca, irmãos. Porque a noiva aqui é a igreja de Cristo. É a igreja. E notem que ele muda o cenário. Ele está falando das vitórias e de repente ele muda o cenário. Parece assim que a equipe de cobertura do casamento real deixa um pouco o desfile do noivo, né? E vai correndo na casa da noiva, pegar um take diferente para ver o que está acontecendo na casa da noiva. Mas ao chegar na casa da noiva, o poeta que está todo empolgado, encontra a noiva distraída. A noiva sem atentar para a sua situação. E agora ele muda de figura, de comentarista real, de torcedor empolgado, ele passa a ser um conselheiro paternal. Versículo 10. Ouve, filha, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai, então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu senhor. Inclina-se perante ele. Outra versão diz, dê honra a ele. No original é se ajoelhe perante ele, né? Se submeta. Então ele muda aqui o papel, e ele agora é um conselheiro paternal. Mas ele usa também de imperativo, da mesma forma que ele usou para o noivo. Ouve, filha, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. A gente pode até imaginar a cena, meus irmãos.
chegou o dia do casamento, o dia que vai culminar o casamento. Esse dia começou, e é um dia maravilhoso. Bem cedinho, a noiva já está pronta. E ela está ansiosa pela vinda do noivo. Mas ela não sabe a hora que o noivo virá, ela tem que estar pronta, preparada. E ela fica de prontidão, ela está na porta, talvez na janela. Né? E ela está empolgada, ela acha que o noivo chegará bem cedinho. Né? Mas ele não vem cedinho pela manhã. Não chega cedinho. Mas ela está pronta, ela está empolgada. Mas o noivo demora. Passa-se as primeiras horas da manhã, ele não vem. Chega ao meio da manhã, ele não está lá. Se aproxima ao meio-dia e ele não chega. E ela está perguntando, será que ele chegou? Aí pergunta de alguém, não, ele não chegou. E ela espera, espera. E lá no finalzinho da manhã ela está meio entediada. E ela lembra de que um colega deixou um filme que ela ainda não assistiu. Ele disse, está demorando? Deixa eu assistir um filme aqui. Né? E ela vai assistir um filme, começa a tarde, o noivo não chega, e a mãe diz assim, está demorando muito, vamos tomar um café? Ela disse, só se for cappuccino, tem expresso? Tá aí, vamos lá. E eles vão tomar um café, e deixam a vigília, e vão tomar o café. E na espera, ela vai se esquecendo, e ele demora. E ela passa a cuidar de outras coisas da sua vida. Já lá no meio da tarde, ela se ocupa com as coisas da casa, junto com seus irmãos, e aos poucos ela começa a voltar à sua rotina cotidiana. Ela não está mais atenta à sua condição de noiva. Mas alguém pode dizer, mas a culpa não é dela, é o noivo que está demorando. Tá? O que ela vai fazer? Vai ficar o dia inteiro de prontidão na janela ali, esperando? Né? E aqui nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o noivo demora, porque ele é rei. E como rei, ele tem muitos inimigos. E com isso, muitas batalhas e muitas vitórias para ganhar. Ele demora, mas é aquele dia ainda, e demora. Mas ele está sempre indo em direção à sua amada. Nada o impede. Nada o deixa atrasar. Ele vai casar, ele não vai perder o dia do seu casamento. E o comentarista lhe lembra do noivo do casamento. Ouve, filha, dá atenção. Esquece o teu povo, esquece a casa do teu pai. O rei cobiçará a tua formosura. Ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. E o salmista estava esperando ver a noiva empolgada. Estava esperando talvez ele dizer, não, ele está demorando, mas ele vai vir, ele está chegando, ele vem, que alegria. Eu não aguento mais de saudade, eu estou aqui em pé, eu não vou sentar não, ele está vindo. Eu estou atenta à chegada do meu amado. Mas a noiva não está de prontidão, ela está na cozinha. Né? Ela está fazendo as coisas normais dessa vida. E o poeta real tem que ir na cozinha lembrá-la como um pai. Ouve, filhinha, ouve. Fica atenta, é o dia do teu casamento. Essa é a palavra para a igreja hoje, meus irmãos. Ouve, igreja, atenção, esquece esse mundo. Deixa de lado esses costumes mundanos. Creia no Evangelho, espere com prontidão a volta do teu amado Senhor Jesus. Se vista de santidade. Então o rei cobiçará a tua formosura. É para nós essa palavra. A igreja do Senhor aqui presente tem que entender uma coisa, entenda e creia. Nós vivemos entre a vitória de Cristo no passado, na cruz, e a vitória dele no futuro. Pare de viver no presente como se essas vitórias não existissem. Você fica esperando, não, quando ele voltar, vai estar tudo bem. Não, ele está vivendo, ele está ganhando vitórias. Você tem que lutar com ele. Que tragédia, no dia do casamento, a noiva esquecer do seu noivo. É lamentável isso. As bodas do Cordeiro estão próximas, nós estamos vivendo o dia das bodas. Esse dia parece demorado, mas é um dia só. O noivo está vindo em nossa direção, ele está ganhando vitórias. A noiva que esqueceu do seu noivo é um quadro muito triste, meus irmãos. A palavra do salmista para nós, ouve, filha, dá atenção, usa a sua mente, pensa na sua situação, deixe tudo para trás, volte à sua vigília, mantenha o seu vestido de santidade, esquece a casa do seu pai, esquece esse mundo. Se incline perante o seu rei, o seu noivo. Estão entendendo, irmãos? O problema da igreja é que, ao viver no presente, ela se esquece da vitória da cruz no passado e da vitória do dia final. E simplesmente vive aqui e agora achando que não tem mais nada para vencer. Né? E ela vai ocupar sua mente com outra coisa. O que ocupa a sua mente? O que ocupa o seu tempo?
O que te preocupa a ponto de esquecer o teu amado Senhor Jesus? O que está no teu coração que te deixa olhar para Cristo? E o que está no teu coração que te impede de olhar para Cristo? O que está na sua mente? Com que você ocupa o seu tempo? Por que esqueceste do teu amado? Sabe o que é? O que ocorre? É que as coisas do presente nos tornam mais importantes que a vinda do nosso Senhor. Carreira, filha, filho, família, educação, bens, amores, filhos. Quero me casar, quero um carro melhor, quero um corpo mais sarado, quero isso, quero passar, quero aquilo. E você simplesmente esquece do amado. Essas coisas que eu falei têm seu valor. Tem seu valor, não tem problema nenhum, na ocasião certa tem seu valor. Vivemos no mundo e somos obrigados a viver em certas preocupações e cuidados. Isso não desabona ninguém. Mas a tragédia, meus irmãos, consiste em esquecer que todas essas coisas que nós necessitamos, elas são temporárias, elas não irão durar para sempre. Mas o noivo é para sempre. Nós podemos correr atrás de carreira, queremos casar, talvez não tem problema. Mas não esqueça, isso é temporário, isso não é eterno, isso não tem valor eterno. Nós vivemos no meio da vitória de Cristo no presente. Somos chamados a viver como igreja de maneira consciente, consistente, coerente com a vitória de Cristo no passado, a vitória de Cristo no futuro. A igreja deve estar de prontidão às portas. A igreja, como noivo, tem que estar dizendo, ele vem hoje, será que ele vem mais tarde? Mas eu estou pronto. Vem, meu amado, vem, volta logo. Nós perdemos o senso de urgência, a nossa geração perdeu o senso de urgência, o senso de prontidão. Muitos querem que o Senhor venha, mas dá para vir depois? Agora não, né? Sei lá, depois que eu casar, depois que eu arranjar alguém para namorar, depois que eu terminar aquele doutorado, eu estou para ganhar uma promoção, vem antes não, porque o dinheiro é bom. Então as pessoas até querem que Cristo venha, mas depois, perdeu o senso de urgência. Temos que voltar à porta. A vida continua dia após dia. Ele está vindo. Não devemos reclamar da demora do noivo, porque ele não está demorando, meus irmãos. Ele está conquistando vitórias. Ele não está demorando. Mas ele vem. E naquele dia, quando ele vier, que nós possamos ser encontrados em prontidão, alertas, olhar no horizonte, esperando o nosso Senhor. Ele vem para casar com a sua igreja, ele vem para consumar as bodas. E, meus irmãos, eu quero ver o meu Senhor. E nós devemos querer ver o nosso Senhor mais do que nós queremos casar, mais do que o resto das nossas vidas. Eu quero estar com o meu amado Salvador, mais do que qualquer outra pessoa. E hoje no culto falaram aqui Maranata, e eu termino Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém.